Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Gálatas 3, versículo 13 em diante. E o tema da mensagem desta noite é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, que o povo de Deus não conhece. Todos acharam, todos encontraram. Então diz assim o texto sagrado: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. No versículo 29 ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus sobre todos, Deus soberano, onipotente, onipresente e onisciente, Senhor de nossas vidas, Deus que é autor e consumador da fé. Nós te bendizemos, nós te damos graças, nós te adoramos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós reconhecemos a tua soberania, Santo de Israel. E mais do que isso, reconhecemos que somos completamente dependentes de ti. Reconhecemos que necessitamos de ouvir a tua voz, de aprender da tua palavra, de receber o alimento sólido para o nosso espírito. Então fala-nos nessa noite, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, aos teus escolhidos. Ensina-nos a tua verdade. Nós te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, amado de Deus, pedras que vivem. A primeira coisa que esse texto aqui nos apresenta, que esse texto nos faz compreender, é que Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Ele foi o teu substituto, ele foi o meu substituto. Quem deveria estar pregado naquela cruz era cada um de nós. Cada um de nós era merecedor de uma morte de cruz, mas ele foi o nosso substituto. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Então, se ele se fez maldição em nosso lugar, é óbvio, é claro, é evidente que nós não precisamos mais viver debaixo de maldição. Ele se fez maldição em nosso lugar, não pode mais existir nenhum tipo de maldição na nossa vida. Agora, qual foi a finalidade? Com que objetivo o Senhor Jesus Cristo fez tudo isso aqui em favor da nossa vida? Para que ele fez isso? Para que ele foi o teu substituto? Para que ele se fez maldição em teu lugar? Para que ele fez tudo isso? Para que a bênção de Abraão chegasse à tua vida, chegasse aos gentios. Até então, a bênção de Abraão só tinha chegado aos judeus. Só os judeus tinham consciência disso. Os gentios, os estrangeiros, não tinham direito à bênção de Abraão, até porque nem tomavam conhecimento dela, nem sabiam o que significava a bênção de Abraão. Então Jesus nos resgatou da maldição da lei, ele se fez maldição em nosso lugar, ele foi o nosso substituto, está aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. É a nossa herança, meu irmão, é a tua herança
Deus já te abençoou em Abraão. Por isso que nessa igreja aqui, na igreja Cristo é Vida, você não vê um irmão dizer para o outro, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não. Ele já nos abençoou, Paulo diz, com toda sorte de bênção. Aqui nós dizemos, tu és um abençoado. Diga para o irmão do lado aí, diga, tu és um abençoado. Diga, tu és um abençoado. Abençoado. Não é Deus te abençoe, Ele já te abençoou. Então, no momento que você foi chamado por Deus, no momento que você passou a estar em Cristo Jesus, olha, você se habilitou para tomar posse desta bênção, dessa herança que Deus já direcionou para a tua vida em Abraão. Você tem apenas que tomar posse. É teu direito, é meu direito, é nossa herança. Então veja, no momento que você foi chamado por Deus, Deus te selou com o Santo Espírito da promessa, Deus te deu o Espírito dele, Deus fez de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, e a partir daquele momento, você passou a ter direito de tomar posse daquilo que é a tua herança, a bênção de Abraão. A bênção de Abraão. A partir daí, você tem que tomar posse dessa herança. Você tem que passar a viver por fé. Você tem que abrir a tua boca e dizer, eu sou um abençoado. Diga aí, confessa aí com os teus lábios, diga, eu sou um abençoado. Diga, eu sou um abençoado. Então veja, todos aqueles que Deus predestinou para a salvação, todos, já foram abençoados em Abraão. Lá atrás, quando Deus abençoou Abraão, Deus abençoou toda a descendência de Abraão, todos aqueles que foram predestinados para a salvação. Só que 430 anos depois, por causa da transgressão, por causa da desobediência, então veio a lei. A lei foi posta por causa da transgressão. E sempre que alguém desobedecia a lei, vinha o quê? A penalidade da lei, que era a maldição. Vinha a maldição sobre a vida da pessoa. O que aconteceu que Paulo está dizendo aqui? Veio Jesus, o próprio Deus, ele se fez carne no ventre da Virgem Maria, e ele se fez maldição em nosso lugar, e ele tirou definitivamente da nossa vida esta maldição aqui. Ele nos resgatou da maldição, ele nos resgatou, está aqui escrito, e agora é nosso direito, meu irmão, é teu direito, é meu direito, vivermos neste mundo como abençoados de Deus. Você não pode mais viver como um abençoado. Agora você tem que tomar posse da bênção de Abraão, porque é o teu direito, é a tua herança. Deus te deu como herança, você tem que tomar posse dela. Aí você diz, pastor, quer dizer então que eu não preciso mais ficar lutando, participando de um culto de quebra da maldição, participando de uma corrente de libertação. Não, não, não. Olha, Jesus já tirou toda a maldição da tua vida. Ele já te libertou do império das trevas. E mais do que isso, ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. O povo de Deus não sabe disso. Eu vou te mostrar em Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, diz assim, você vai entender melhor agora isto. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 15, o Senhor diz, será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Você vê, sempre que alguém deixava de dar ouvidos à voz de Deus, não tinha o cuidado de cumprir todos os mandamentos, todos os estatutos que Deus ordenava, então vinham sobre a vida daquela pessoa, enquanto estava em vigor a lei, todas essas maldições. Ele dá uma lista enorme de maldição. Olha, irmãos, só que nesta nova aliança não há possibilidade de um crente em Jesus se desligar de Deus. Não há esta possibilidade. Ser uma vez nas mãos de Jesus, uma vez unido a Jesus para sempre. Paulo disse que nós nos tornamos um espírito com Ele. Diga, um espírito com Ele.
Você lembra que Jesus disse, das minhas mãos ninguém as arrebatará. Paulo disse, os dons e a chamada são irrevogáveis. Então eu pergunto, pode nesta nova aliança, um filho de Deus, de repente do dia para a noite dizer, eu não quero mais dar ouvidos a Deus, eu não quero mais viver como crente, eu não quero mais andar em retidão, eu não quero mais obedecer a palavra? Há possibilidade disso? Não, não há esta possibilidade. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem, eu as conheço e elas me seguem, Então não há esta possibilidade. Isto era na lei. Na nova aliança, absolutamente impossível. Não há esta possibilidade. Pastor, mas eu conheço pessoas que já estiveram na igreja e de repente disseram, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia. E estão hoje lá fora, pastor, na macumba, no candomblé, outros estão lá se prostituindo, outros estão lá na idolatria. Olha, não foi ele? Não. João disse, eles se foram porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Agora, veja por favor, versículo 27, Deuteronômio ainda, versículo 27. O Senhor disse, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Você vê, quer dizer que uma gama muito grande de doenças incuráveis faziam parte da maldição da lei. Está aqui escrito. Só que nesta nova aliança de melhores e superiores promessa, a Bíblia diz, pela chaga de Cristo fostes sarados. Pela chaga de Cristo, tu já foste sarado, já foste curado. Não há mais essa possibilidade. Versículo 28, ele continua, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Olha, será que não é exatamente assim que as pessoas vivem aí fora do mundo, enquanto elas não foram chamadas por Deus? Enquanto Deus não nos chamou, nós não vivíamos exatamente desta forma, loucos, perturbados, cegos espiritualmente, não tínhamos rumo, não tínhamos direção, sabe? Dávamos cada cabeçada, levávamos cada pancada da vida. Não é exatamente isso aqui? Diga se não é. É exatamente isso. Quanta loucura você vê nesse mundo, irmão. Quantas coisas perturbadoras. Cada dia você vê coisa que você fica estupefato. Você liga a televisão, você liga um rádio, você abre um jornal, uma revista. Olha vocês, como é que é possível isso? Gente que casa num dia, 2 meses depois já separou. Artistas famosos, né? Uma pompa, um casamento de príncipe, né? Aquela coisa grandiosa, toda a sociedade mobilizada, e a imprensa mostra, e a mídia mostra, daqui a 2 meses, ó, separou. Isso não é uma loucura? É ou não é? Então, há pessoas que vivem neste mundo espiritualmente perturbados. Espiritualmente perturbados. Só que nós também vivíamos, mas uma vez que Deus nos chamou, cessou toda a perturbação de espírito da nossa vida. Diga graças a Deus. Aqui não tem mais nenhum perturbado nessa igreja. Absolutamente não pode haver. Versículo 30, ele diz, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Você vê, adultério, divórcio. Olha, irmão, todas essas maldições aqui fazem parte nos dias de hoje da vida das pessoas que não têm Jesus no coração. Todas elas que não têm Jesus no coração, isso aqui é uma constante. Agora, uma pessoa que tem Jesus, uma pessoa que foi chamada por Deus, uma pessoa que foi lavada, remida, regenerada pelo sangue do Cordeiro, ela está casada uma vez e casada para sempre. Casada para sempre. Não há possibilidade de divórcio. Amém? Versículo 32, continuando. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia.
porém a tua mão nada poderá fazer. Você vê? Filhos que se perdem. Quantos pais aí fora que sofrem, meus irmãos, porque vê os filhos envolvidos com droga, vê os filhos envolvidos com prostituição, com lesbianismo, com alcoolismo. Quer dizer que uma pessoa que não tem Jesus, ela gera filhos, e a Bíblia está dizendo aqui que depois aqueles filhos serão dados a outros povos. Que outros povos são esses? Os povos da loucura, os povos da perturbação espiritual. Está aqui escrito, ó. Não é isso que nós temos assistido do mundo, ou não é? Só que isso aqui não pode mais fazer parte da nossa vida. Amém? Versículo 38. O Senhor continua dizendo: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. O que é isso aqui, pastor? É o espírito do fracasso, da falência, sabe? Dos projetos esboroados, que acaba atingindo a pessoa em todas as áreas da vida. Às vezes isso aqui é na vida sentimental, às vezes isso aqui acontece na vida financeira, na vida familiar, às vezes acontece na vida profissional. A pessoa estuda, tem uma faculdade, ela tem um diploma, ela tem uma capacidade extraordinária, e de repente ela lança muita semente. Ela tem toda a capacidade do mundo para, como se diz aí fora, arrebentar a boca do balão, e de repente o balão é que arrebenta com ela. Sempre fracasso um atrás do outro. Quem são esses gafanhotos aqui, pastor, que destrói? São os mensageiros do diabo, são os filhos do diabo. Então você vê, quando uma pessoa não é descendente de Abraão, ela é atingida por todas essas maldições aqui, ó. Imoralidade, prostituição, divórcio, drogas, fracassos. Não é descendente de Abraão, isso aqui vai acompanhá-lo, meu irmão. Vai fazer parte da vida dela, só que da nossa vida não. E vou dizer mais: quando essas coisas atingem a vida de uma pessoa que não é descendente de Abraão, Deus não pode fazer nada. Deus não pode interferir naquela vida ali. Não pode, é absolutamente impossível. Agora, no versículo 44, ele continua: ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Quem não é descendente de Abraão só vive pedindo emprestado, só vive estendendo a mão e dizendo: me empresta, me empresta, me empresta, sempre na mão dos agiotas. Então o que eu quero te mostrar nessa noite, meu irmão, é que na velha aliança, no velho pacto, Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra, e Deus diz: cumpra-os. Olha aí, está aí os mandamentos, cumpra, vocês têm que cumprir. Só que nesta nova aliança, Deus inscreve todos os seus mandamentos no nosso coração e na nossa mente. E o mais importante, Ele mesmo, Deus, na pessoa, na sua manifestação do Espírito Santo, é que faz com que nós cumpramos esses mandamentos. O próprio Deus em nós. É por isso que nós temos a capacidade de viver neste mundo, como Paulo diz, como mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então você vê, aqui olha, do versículo 16 até o 68, é uma maldição atrás da outra. Só que a partir do momento que você passa a ter Jesus no teu coração, nenhuma dessas maldições pode mais atingir tua vida. Tudo isto aqui era uma condenação, era uma penalidade, meu irmão. Olha, e a Bíblia diz que nós estamos livres de qualquer condenação. Livre de qualquer condenação. Eu quero te mostrar em Romanos, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Acompanhe, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Olha o que a palavra diz: agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, diga amém. Olha, já nenhuma condenação há na tua vida, meu irmão. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
te livrou da lei, do pecado e da morte. Por isso que na nossa igreja nós não aceitamos, nós não admitimos, irmãos, que alguém possa abrir a boca e dizer que um filho de Deus pode ser condenado ao inferno. O que a Bíblia diz aqui? Nenhuma condenação há. Uma vez em Cristo, para sempre. Olha, Jesus já te resgatou, Jesus já pagou o preço, Jesus já te deu eterna redenção. Diga para o teu irmão, ele já te deu eterna redenção, meu irmão, eterna redenção. Agora, a pergunta é, pastor, mas quer dizer que isto aí que o pastor está mostrando é um direito, pastor, de todos os crentes? Todos os crentes têm esse direito aqui. Vamos ver se é. Vamos lá em Gálatas. Vamos ver. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha, todos os crentes são filhos de Deus. Aí eu pergunto, pode um filho de Deus ser filho de Deus e ser filho do diabo ao mesmo tempo? Pode. Pode um filho de Deus ser abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo? Não pode. Então é direito de todos os filhos de Deus. No versículo 27, ele continua: porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Quem é que foi batizado em Cristo aqui? Diga, quem é que já foi batizado em Cristo aqui? Quem já foi batizado em Cristo? Levante a mão aí, deixa eu ver. Quem já foi batizado em Cristo, irmão? Tem gente que está ali, levanta ou não levanta, levanta ou não levanta. Não, não é batismo de água não. Isso aqui não está falando de batismo de água não. Isso aqui está se referindo ao Espírito Santo. Aqui está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Porque todos quantos foste batizado, foste revestido, foste selados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. De Cristo vos revestiste. Volte lá em Romanos. Romanos 8. Vamos ver. Romanos 8, versículo 9 em diante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não é de Cristo, é de quem? Do diabo. Olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e os nossos irmãos pentecostais, coitado, que acreditam que é possível uma pessoa estar dentro da igreja, ser crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos e não ter o Espírito Santo, que barbaridade. A Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele, não pertence a Jesus, pertence ao diabo. Versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, meus irmãos? Diga glórias a Deus. Diga graças a Deus. Versículo 28. Agora ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Agora volte lá em Gálatas 3, versículo 28. Aí ele diz, versículo 28, Gálatas capítulo 3: dessarte não pode haver judeu,
nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quer dizer que Paulo está dizendo aqui que todos nós gentios, todos nós que não temos sangue israelita, que não nascemos em Israel, que não somos judeus, todos nós que temos Jesus, ele está dizendo, olha, todos vocês têm os mesmos direitos, têm a mesma herança, têm o mesmo acesso ao Pai, como tem o povo judeu. Vocês são descendentes de Abraão, e você tem acesso direto a Deus. Você não precisa que alguém peça por você. Você não precisa de um intercessor. Você não precisa, pastor, ore por mim, pastor, interceda a Deus por mim. Não, Senhor. Da mesma maneira que eu tenho acesso direto a Deus, você também tem. Da mesma forma, meu irmão, olha, sem nenhuma restrição, amém? Quando você pedir, peça direto ao Pai, e o Pai ouvirá você, e Ele atenderá a tua oração, em nome de Jesus Cristo. Amém? E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão. Quem é de Cristo? Quem é que é de Cristo? Todo aquele que tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Olha, são esses que são os descendentes de Abraão. E a Bíblia diz herdeiros segundo a promessa de Deus. Herdeiros segundo a promessa. Olha, 99% do povo de Deus não conhece isso aqui. Por que não conhece? Porque ninguém prega isto. Os pastores não pregam isso. Eu passei quase 15 anos dentro da seita universal. Eu nunca soube dessas verdades aqui. É por isso que hoje o povo de Deus, o povo evangélico, estranha muito quando ele ouve você dizer assim, abençoado, abençoado. Ele bota cada olho desse tamanho. Se você disser amaldiçoado, todo mundo está normal. Estão tão acostumados a dizer que são amaldiçoados, verme, gafanhoto, estrume do cavalo, do bandido, não sei de quanto, que quando ele ouve verdades eternas de Deus, eles estranham. Sabe? Estranho. Irmãos, é triste, mas é verdade. O povo de Deus não sabe que eles já foram abençoados em Abraão. Já foram abençoados em Abraão. Todos eles. Isso é uma herança, meu irmão. Você tem direito a essa herança aqui. Por não saber disso, é que quando se fala de crente, a primeira coisa que vem na mente das pessoas, o que é? Um monte de gente com medo do diabo, um monte de gente com medo do inferno, um monte de gente com medo de pastor, um monte de gente com medo de Deus. Porque crente hoje em dia é isso. Falou de crente, e lá vem a turma que tem medo do inferno, medo do diabo, medo de pastor, tem até medo de Deus. Por que o povo de Deus vive assim? Porque o povo de Deus não tem conhecimento. Eles não têm conhecimento. Nós temos uma irmã na nossa igreja. Ela agora congrega conosco. E ela disse que um dia, depois que ela ouviu essas verdades da graça de Deus aqui, aí ela foi conversar com o antigo pastor, encontrou com o pastor e disse, pastor, olha, eu tenho aprendido tanta coisa, pastor. E o pastor, o que você tem aprendido? Ela começou a mostrar na Bíblia, olha, eu aprendi que na cruz do Calvário, Jesus amarrou o diabo, Jesus destruiu o diabo, que na cruz ele colocou os demônios em algemas eternas, que hoje o maligno não nos pode mais tocar. Eu aprendi que nas mãos de Jesus, ninguém pode mais nos arrebatar. Aí começou a falar dessas verdades eternas de Deus. Quando ela disse que falou, e o pastor ouvindo. E ela mostrando na Bíblia, e o pastor lendo, acompanhando. Ela disse, pastor, fiquei quase 20 minutos. Quando acabei de falar, aí ele disse, olha, presta atenção que eu vou dizer para você, minha filha. Cuidado com essas novidades. Cuidado com essas novidades. Para quem não tem conhecimento, parece uma novidade. Parece uma coisa que foi criada agora. Só que está aqui na Bíblia há 2000 anos, meu irmão. Há 2000 anos que está aqui escrito. Aí quem não conhece isto, quem passa a vida inteira somente ouvindo falar que Jesus curou o cego, e que Jesus curou a mulher hemorrágica, e que Deus abriu o mar vermelho, e que Naamã mergulhou não sei quantas vezes na água, e a lepra saiu na água e foi embora na água. Quem passa a vida inteira ouvindo somente história, e não conhece isso aqui, quando ouve,
Parece uma novidade, mas não é novidade. Já tem 2.000 anos que está aqui. Veja o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Veja o que é que diz aqui Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Quer dizer então que tudo aquilo que eu tenho pregado aqui na igreja, tudo aquilo que esta igreja, o ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida, tem pregado, este Evangelho da graça de Deus, quer dizer que tudo isto, a Bíblia está dizendo, já foi pré-anunciado a quem? Abraão. Quer dizer que antes de Moisés, antes da lei, está aqui, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, tudo que está escrito entre o capítulo 12 e o capítulo 24 de Gênesis é o pré-anúncio do Evangelho da graça de Deus, que depois foi revelado a Paulo em toda a sua plenitude, em toda a sua profundidade. Mas primeiro, Deus pré-anunciou a Abraão. O povo de Deus não conhece o Evangelho. O povo de Deus, irmãos, aí fora, não sabe quais são os seus direitos. O povo de Deus vive aí fora devorado por lobos vorazes. O povo de Deus vive aí fora fanatizado, maltratado, humilhado. Eles vivem mendigando migalhas de pão, quando eles têm direito a uma mesa farta. Eles não sabem que tem uma herança que pertence a eles. Eles não sabem que o Deus Todo-Poderoso já os abençoou com toda a sorte de bênçãos. Eu não sei se você lembra, se eu já contei aqui uma vez, a história de um rapaz que fez uma viagem para o exterior. E ele foi viajar para um outro país, e ele, a muito custo, juntou o dinheiro da passagem. Aí comprou uma passagem de navio, um desses navios de luxo, um transatlântico, E ele partiu do Brasil para a Europa. Sei quantos dias de viagem. E ele disse, bom, a viagem é longa, muito longa, eu vou me prevenir. Aí ele não tinha muitos recursos, Ele era um rapaz pobre. Aí ele foi no supermercado, comprou uma mortadela, comprou vários pães, preparou sanduíche de mortadela à vontade, encheu um saco de plástico de sanduíche, comprou uma porção de coisa, uma porção de suquinho, e preparou que suco em casa, e botou, e levou lá dentro da bagagem. Assim que todos os dias, chegava na hora do café da manhã, batia na cabine dele do navio. Dizia, moço, café da manhã. Ele disse, não, muito obrigado, não quero café da manhã. Aí abria o saquinho, pegava o pão com mortadela e pegava um sucozinho quente para burro ali. Hora do almoço, lá vinha o pessoal do navio, moço, almoço. Não, muito obrigado, não quero almoço. Abriu o saquinho, mortadela, que suco. E assim foi todos os dias de viagem. Quando chegou no fim da viagem, aí o cara disse, poxa, eu estou encucado com esse rapaz. Aí disse, jovem, vem cá. Você está mais de 10 dias viajando nesse navio, de noite, você não tomou café da manhã, você não almoçou, você não jantou, nem um lanche você quis. Ele disse, não, eu passei a viagem inteira, eu trouxe uns sanduíchezinhos de mortadela, trouxe uns quisuco. Disse, por que você não quis? Ele disse, porque eu não tenho dinheiro. Eu não poderia pagar todo dia café da manhã, almoço e janta. É tudo muito caro no navio. E o comandante disse, jovem, quando você comprou a passagem, tudo isso já estava incluído. Você tinha direito a tudo. Você vê? O que é uma pessoa que não tem conhecimento? Não sabe quais são os seus direitos. Então você tem que saber quais são os teus direitos, qual é a tua herança. Tu tens direito, irmãos, à bênção de Abraão. Você tem direito, Deus quer que você viva nesse mundo com paz, Deus quer que você viva feliz, Deus quer que você tenha filhos, que os teus filhos te deem prazer. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida. Deus quer que você viva nesse mundo como cabeça, não como cauda. Deus quer que você seja mais do que vencedor. Esse é o desejo de Deus.
Deus não quer que você viva derrotado. Deus não quer que você viva fracassado. Deus não quer que você viva uma pessoa aí mendigando o pão nosso de cada dia. Não, não, absolutamente não. Tudo isso que Deus quer faz parte da bênção de Abraão, faz parte da tua herança. A única coisa que você tem que fazer é tomar posse de tudo isso pela fé. Esta herança não é para ser recebida através de méritos, não é que a pessoa mereça, não é para ser conquistada através de jejum, através de vigílias, através de óleo, de correntes, de culto de quebra da maldição, não. Você só pode tomar posse da tua herança pela fé. Pastor, por que é pela fé? Porque Deus determinou que seria assim. Deus disse, é pela fé que se toma posse. Paulo, quando escreveu aos Romanos, eu vou te mostrar, Romanos capítulo 4, olha o que ele diz aqui. Romanos 4, versículo 1. Ele diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que Abraão alcançou segundo a carne? Nada. Por quê? Se Abraão foi justificado por obras da lei, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura diz o seguinte: Abraão creu em Deus. A Escritura não diz que Abraão fez jejum. A Escritura não diz que Abraão ficou 12 horas de joelho no chão. A Escritura não diz que Abraão toda sexta-feira fazia vigília de 11 da noite até 5 da manhã, dando cabeçada um dos outros com sono. Não, a Escritura diz o quê? Abraão creu em Deus. Diga, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 11. Versículo 11, por favor. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que pagam preço, que ralam, que se arrebentam para cima e para baixo aí, como o povo de Deus vive aí fora. Não. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Quer dizer que quem é descendente de Abraão anda nas mesmas pisadas da fé que teve Abraão. Ou seja, ele crê como Abraão creu. Por isso que é pela fé. Abraão creu em Deus. Abraão, pois não, Senhor, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é, Deus está no controle de todas as coisas, perfeitamente. Mas Abraão, para onde você vai? Eu não sei. Onde fica essa terra? Não sei. Como é que você vai chegar lá? Deus disse que vai me mostrar. Deus está no controle da minha vida. Deus vai guiar os meus passos. Deus vai determinar o meu rumo. E saiu mesmo. E a Bíblia diz, partiu Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Isto é o viver por fé. Então, quando você vive por fé na palavra, por fé na promessa, você começa a tomar posse daquilo que é teu direito, irmão, daquilo que é tua herança. Todas as bênçãos, preste atenção nisso, que Deus derramou sobre a vida de Abraão, também é teu direito. Já é teu direito. Você só tem que tomar posse pela fé, mediante a fé. Eu quero mostrar mais um pouquinho dessas bênçãos. Vamos voltar lá em Deuteronômio. Volte lá, por favor. Capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 1 em diante. Deixa eu mostrar um pouquinho das bênçãos. Olha o que ele diz aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
Deixa eu dizer outra vez. Na nova aliança, o próprio Deus, na sua manifestação do Espírito Santo, faz com que você guarde todos os mandamentos que Ele ordena. Olha que privilégio. Na lei, dependia da pessoa. A pessoa podia ou não guardar. Ora guardava, ora não guardava. Na nova aliança, não. Na nova aliança, o próprio Deus, irmão, faz com que você guarde todos os mandamentos. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Pastor, mas aí não está dizendo, pastor, que tudo isto depende da obediência? É verdade, na lei era assim. Se obedecia, vinham as bênçãos. Se não obedecia, vinham as maldições. Quer dizer que dependia de quem? Do homem. Dependia do homem. Nesta nova aliança, Deus faz com que você obedeça. O Espírito faz com que você obedeça. Amém? Versículo 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Aí você diz assim, pastor, e se hoje a pessoa se desviar do Evangelho, e se hoje de repente a pessoa passar a crer, por exemplo, em outros deuses? Se de repente a pessoa passar a crer em espiritismo, se desvia do Evangelho, aí sai da graça de Deus, volta para fazer corrente, morre lá no erro. Impossível. Absolutamente impossível. Não há esta possibilidade. Não há essa possibilidade, pastor, não há. Não há essa possibilidade. Vou te mostrar por que não há. Abre em Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Vamos ver por que não há. Ezequiel 36, versículo 24. Deus diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Que água pura é essa, hein? A palavra. Vou aspergir a palavra cristalina, a palavra pura, a palavra com verdade, a palavra sem mistura, né? E ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Olha quanta coisa, irmão, Deus faz na vida dos seus filhos, nesta nova aliança. Olha quantas coisas Deus faz aqui.
Ele disse: olha, eu vou reunir vocês, eu vou aspergir água pura, eu vou purificar vocês das vossas imundícies, eu vou dar coração novo, eu vou colocar um novo espírito, sabe, uma nova vontade, um novo desejo, e eu ainda vou dar a vocês o meu Espírito Santo. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. E no versículo 27, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os... Olha, é o próprio Deus quem faz com que você ande nos caminhos dele. Você acha, meu irmão, que se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos aqui essa noite? Se não fosse o Espírito Santo a fazer isso? Não, nós estaríamos aí fora, olha, numa esquina, numa mesinha de bar, tomando lá uma cerveja, uma caipirinha, um cigarro no bico, sabe? Tá, cheio de coisa, cheio de bereguedegue para um lado, bereguedegue para o outro. Por que nós estamos aqui? Por que a gente não está nos bereguedegue da vida? Porque o próprio Espírito Santo faz isso na nossa vida. É o Espírito de Deus. É para dar um aleluia mesmo, meu irmão. É o Espírito Santo quem vai criando em você, que vai criando em mim esse desejo de estar na igreja. Aquele que é de Deus, irmãos, ele ouve, e o próprio Espírito Santo cria um temor tão grande que você não consegue deixar de obedecer a palavra, meu irmão. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, ouve Deus falar agora, sai da igreja, parece que foi o diabo que falou. Não tem pessoas que é assim. Um dia está bem, outro dia está mal. Ela pode ter o Espírito do Santo, mas não o Espírito Santo. Pode ter aquele Espírito lá do Santo da Macumba, viu? Mas o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso não tem mesmo. Mas não tem mesmo, meu irmão. Não tem pessoas que é assim. Entra por aqui e sai por acolá. Você diz assim: mas não é possível. Às vezes eu mesmo digo: gente, será que eu estou falando grego? Às vezes eu pergunto assim: vem cá, vocês ouviram a pregação? Ouvimos, pastor. Eu falei em português ou de repente saiu em chinês lá? Não, foi em português. Eu digo: pois é, interessante, eu tinha uma sensação que eu tinha falado em chinês. É, porque eu vejo pessoas ouvirem, entra por aqui e sai por lá. Sabe como é que é? Deus está dizendo: não pode desonrar o dia do Senhor, tem que honrar o domingo, não pode deixar de estar na igreja domingo de manhã. Às vezes a pessoa está aqui na igreja, ouve Deus falar agora. Aquele que é de Deus, irmãos, ele ouve, e o próprio Espírito Santo cria um temor tão grande que você não consegue deixar de obedecer a palavra, meu irmão. Não consegue deixar de obedecer a palavra. Não tem dificuldade, não tem barreira. Se você tiver que vir a pé, você vem a pé. Se tiver que vir plantando bananeira, você vem plantando bananeira. Olha, você faz das tripas coração, como se diz aí fora. É o Espírito Santo que faz. Tudo é o Espírito Santo que faz. Amém? Veja, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Você vê? O Deus da glória apareceu a Abraão. Tem um dia, irmãos, que o Deus da glória se manifesta na vida daquele que é descendente de Abraão. Teve um dia que esse Deus da glória se manifestou na minha vida. E é por isso que hoje eu prego o evangelho da graça de Deus. Teve um dia que esse Deus da glória se manifestou na tua vida, e é por isso que você hoje está aqui na igreja. É por isso que você rompeu com o sistema da lei, é por isso que você rompeu com a iniquidade, é por isso que você rompeu com o falso evangelho.
Você não está aqui por minha causa. Você não está aqui persuadido por promessas de riqueza. Venha, Deus vai te dar casa própria. Deus vai multiplicar teu salário. Deus vai te dar carro novo. Deus vai fazer a tua poupança ficar cheia de dinheiro. Não, você não está aqui por causa disso. Você não está aqui seduzido por promessa de libertação. Você não está aqui seduzido por objetos. Como o povo é seduzido por essas coisas. E eu passei 15 anos fazendo isto. Nós vamos distribuir o óleo ungido de Israel. Olha, até os cachorros da rua vinham querer o óleo ungido. Nós vamos distribuir o xixi ungido de Jesus. Olha, todo mundo queria o xixi ungido de Jesus. Seduzido por essas coisas. Não. Você hoje está aqui porque o Deus da glória se manifestou na tua vida, meu irmão. O Deus da glória se manifestou na tua vida, ou através de um livro, ou através de alguém que te evangelizou, ou através de um programa de rádio que você ouviu, na época que nós tínhamos programa de rádio aqui em Fortaleza. Mas a verdade é que houve um momento que o Deus da glória apareceu a você, e por isso você está aqui nessa noite. E tem uma coisa, quem é descendente de Abraão, uma vez que o Deus da glória se manifeste na vida dele, nunca mais sai desta igreja. Nunca mais. Você sabe o que significa nunca mais? Nunca mais. Pastor, quer dizer que não há possibilidade de um filho de Deus sair dessa igreja? Não há. Mas se vê erro na igreja, Deus conserta os erros. Pastor, e se desentender com o irmão? Olha, tem o perdão, tem o arrependimento. Você tem todos os instrumentos para consertar aquela situação. Mas você jamais sai dessa igreja. Pastor, e se de repente eu achar que o senhor está errado? Aí tu sabes que o Deus da glória tem nas suas mãos os candeeiros de ouro. Né? E quem mais? As 7 estrelas de ouro, os 7 candeeiros de ouro. As igrejas e os anjos das igrejas nas suas mãos. E se o pastor bobear, o senhor faz, vem cá estrelinha, sai daqui. Aí para mim, deixa eu botar outro no teu lugar. Aí vocês, eu não saio, porque Deus está no controle dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Na lei, na iniquidade, é que a pessoa um dia está aqui, outro dia está acolá, e fica pulando de galho em galho, e não tem lugar certo, não tem paradeiro certo, sabe, é uma agonia a vida espiritual das pessoas. Na graça de Deus, é um casamento sem divórcio, é um casamento indissolúvel, indissolúvel. Pastor, mas o senhor sabe que já teve pessoas que estiveram aqui e saíram, pastor. Elas vão se sentir ofendidas com isto. Então tem que entrar com uma ação na justiça reclamando com Deus. Tem que entrar com uma ação no tribunal. Dizer, eu quero acionar Deus. Porque Deus está falando isso, eu não aceito o que Deus está falando. Porque a verdade é esta. Amém? Amém? Gálatas capítulo 3, para a gente terminar. Versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia. Olha, os da fé. Se você é da fé que teve Abraão, tu já foste abençoado com o crente Abraão. Mesmo que a lei diga que não, mesmo que os pregadores aí fora digam que não, digam que você é um amaldiçoado, mesmo que os falsos pastores digam que o diabo vai te pegar, que a maldição está na tua vida, que o diabo pode voltar com mais 7, a minha Bíblia diz num português bem claro: não, não, está aqui escrito, tu já foste abençoado com o crente Abraão. Aleluia. Diga, nós somos abençoados. Diga, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Só precisamos tomar posse. Crer nisto, confessar isto e viver isto. E aí a bênção de Abraão vai se materializar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja
nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Hoje eu tenho certeza das coisas que espero. Hoje eu posso estar certo mesmo antes de ver. De todo o coração eu creio em meu Deus, e essa é a razão da minha fé. O meu caminho é de fé. Oh, oh. Eu tenho Jesus vivendo em meu coração. O meu caminho é de fé. Oh, oh. Eu tenho Jesus vivendo em meu coração. Pela fé um homem ouviu o chamado e deixou sua terra para longe partir, procurando uma pátria, sem saber aonde ir, até a sua herança conseguir. O meu caminho é de fé. Oh, oh. Eu tenho Jesus vivendo em meu coração. O meu caminho é de fé. Oh, oh. Eu tenho Jesus vivendo em meu coração. O meu caminho é de fé, igreja. O meu caminho é de... Só os irmãos. Você tem Jesus vivendo no teu coração. O meu caminho é de... Oh, oh. Eu tenho Jesus vivendo em meu coração. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e nós cremos verdadeiramente, Senhor, na Tua palavra. Nós vivemos por fé, como nosso pai Abraão viveu. Nós não vivemos por obras da lei, nós não vivemos por sacrifícios, nós não vivemos por pagar preço, porque o Senhor já pagou todo o preço. Nós vivemos por fé. Nesta nova aliança, o Senhor mesmo disse: o meu justo viverá pela fé na palavra, pela fé nas promessas. Nós cremos que somos descendentes de Abraão, cremos que temos direito à bênção de Abraão, cremos que isto é nossa herança, Senhor, é nosso direito. Nós temos direito de vivermos uma vida sobremodo excelente, temos o direito de termos saúde, de termos paz, temos o direito de sermos bem-sucedidos, temos o direito de vermos os inimigos derrotados na nossa presença e fugindo da nossa presença por 7 outros caminhos. Temos o direito de sermos abençoados na cidade, no campo. Temos o direito de sermos abençoados na entrada, de sermos abençoados na saída. Temos o direito de ver os nossos filhos abençoados, de vermos os nossos filhos dando prazer para nossas vidas. Temos o direito de vencermos todas as lutas e todas as batalhas. É nosso direito, é nossa herança, e nós não abrimos mão disto, meu Senhor. Nós não abrimos mão desse direito. Pode vir a luta que vier, pode se levantar o inimigo que se levantar, a vitória tem que ser nossa, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Temos o direito de ver o impossível se tornar possível. Tu fizeste isso na vida de Abraão. Era impossível Abraão ser pai, era impossível que a mulher dele concebesse uma criança, e o Senhor fez o impossível se tornar possível. Talvez aos olhos humanos seja impossível alguém aqui nessa noite se tornar um homem próspero, se tornar um grande empresário, se tornar uma pessoa verdadeiramente grande. Talvez alguém que não tem estudo, talvez alguém que não teve a capacidade, Senhor,
de entrar numa faculdade, mas o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível. Aleluia. Que esta é a nossa fé, meu Deus. Nós vivemos esta fé. Eu creio desta maneira, Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma prova disso. Eu sou uma testemunha viva disto aí. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tome posse, meu irmão, da tua herança. Tome posse daquilo que é teu direito. Saia daqui esta noite dizendo: eu sou mais do que vencedor. Saia daqui dessa noite dizendo: o impossível vai se tornar possível. É possível eu montar meu negócio. É possível montar um comércio. É possível montar uma empresa. É possível eu ser cabeça neste mundo. É possível eu ter minha casa própria. É possível eu ter meu automóvel. É possível eu ter um bom salário. É possível eu ser o melhor lá na minha empresa. Sai daqui confessando isto, porque é possível, é teu direito, é tua herança. É possível eu ter saúde perfeita. É possível ser curado desta doença, desta enfermidade. Confesse com os teus lábios. Diga: é possível, porque o Deus dos impossíveis está na minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, Santo Deus. Esta é a nossa fé, Senhor Jesus. Esta é a nossa herança, meu Deus. Nós cremos assim, nós acreditamos assim, sabemos que Tu és o mesmo, ontem, hoje, serás eternamente. Sabemos que o Senhor não muda e vivemos esta fé em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia.